Saúdo com a paz do Senhor Jesus. Dando sequência ao nosso curso de síntese da Bíblia, falaremos hoje sobre um outro grande tema do livro de 2 Samuel, que é a casa dividida. O texto que usaremos para a meditação do nosso estudo se encontra em 2 Samuel, capítulo 23, verso 5, que diz o seguinte: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de ainda que ainda não o faz brotar. Na aula passada, vimos que as mudanças realizadas por Davi no governo de Israel reorientaram o estilo de vida do povo e a forma de pensar da jovem nação de Israel. Vimos também que a fidelidade de Davi levou a alcançar graça aos olhos de Deus e receber uma promessa especial que, dentre os seus descendentes, seria levantado um rei cujo trono jamais seria abalado. É claro que essa promessa apontava para o nascimento do Messias, o Salvador, que viria não só para a nação de Israel, mas como para toda a humanidade. Essa profecia apontava para o nascimento do Senhor Jesus. Uma profecia que uma semente procederia da linhagem de Davi. Antes de ser rei em Israel, Davi viveu exilado, escondendo-se do rei Saul durante 10 anos. Nesse tempo, andou por terras estrangeiras e fugiu da perseguição realizada pelo impiedoso rei. E como um homem temente a Deus, Davi aguardou o momento certo de ocupar o trono em Israel. Ele estava seguro de que, por meio de muitas lutas e tribulações, Deus tinha em tudo um propósito bom para a vida dele. Esse foi um tempo muito difícil para a vida de Davi. No entanto, foi nesse tempo que Deus o aperfeiçoou, aumentou sua fé, amadureceu seu caráter, até o ponto em que Deus julgou que já se encontrava apto para assumir a função a que fora chamado, reinar sobre a nação de Israel. Quando o dia da vitória chegou, seu treinamento havia se completado. Como o novo rei de Israel, mostrou que tinha plenas condições de exercer com autoridade o governo político, administrativo e militar que a nação de Israel tanto necessitava. Mas a nação de Israel, ela necessitava muito mais do que apenas um rei. Necessitava também de um pastor, um líder espiritual. E foi exatamente nesse particular que Davi se sobressaiu como o rei de Israel. Como um homem sensível à voz de Deus, compreendendo a necessidade do povo, Davi reuniu em Jerusalém todos os elementos requeridos na lei de Moisés para que a glória de Deus fosse novamente revelada a Israel. Ele trouxe a arca do concerto para Jerusalém, organizou o ministério sacerdotal, distinguiu os cantores e restaurou o culto em Israel. O resultado dessas ações foram excepcionais. Movido por um coração humilde e sincero diante de Deus, Davi encontrou nas vitórias militares a resposta de sua fidelidade e a sabedoria que Deus lhe deu para governar a terra de Israel.
Ele tornou-se, na história da humanidade, um exemplo da operação maravilhosa de Deus em favor do seu povo. Mas a segunda parte do livro de Samuel, no entanto, registra alguns incidentes que colocam à mostra algumas fraquezas pessoais de Davi, como as contendas que precisavam ser resolvidas entre os israelitas e os conflitos que envolviam sua própria casa. Assim, partindo do capítulo 11 do livro em diante, lemos o acontecimento que envolveu Davi e Batseba, a que fora mulher de Urias. Lemos também o relato da sedução de um dos seus filhos, chamado Amon, à sua meia-irmã Tamar. Lemos sobre a revolta de Absalão, a fome em Israel pela questão dos gibeonitas e o castigo de Deus relacionado à numeração do povo de Israel e Judá. Esses relatos não estão em ordem cronológica, foram inseridos propositalmente ao final do livro de Samuel para nos dar uma visão mais ampla de como era a vida dentro do reino de Israel e os desafios que Davi teve que enfrentar em seu governo e em sua própria casa. Mesmo sendo um guerreiro hábil e corajoso, que alcançou grandiosas vitórias sobre vizinhos mais fortes e poderosos do que ele, Davi teve que enfrentar terríveis batalhas pessoais e rebeliões dentro de sua própria família. Temendo confrontar-se com seu filho Absalão, Davi recuou na batalha e fugiu. Todos esses incidentes produziram graves consequências para a vida de Davi e para a sociedade de Israel. Esses acontecimentos, no entanto, revelam a natureza frágil do homem Davi e como ele pôde solucionar todos esses conflitos que ele viveu. Nisto, inclusive, está uma evidência inquestionável da realidade histórica do relato bíblico. Como toda história verdadeira, não houve a preocupação do escritor inspirado da Bíblia de ocultar os defeitos e as falhas cometidas pelos mais distintivos heróis. Nós podemos conhecer quem era Davi de fato ao lermos o livro de Salmos. Nos Salmos que ele escreveu, encontramos uma radiografia dos pensamentos que tinha sobre Deus, como enxergava as dificuldades à sua volta e o que sentia em seu coração. Através do livro de Salmos, somos informados dos segredos de Davi, daqueles que ele guardava no seu relacionamento mais íntimo com Deus. Conhecemos a sua natureza humilde, o deslumbramento à beleza da criação e o reconhecimento reverente da grandeza do Criador. Como o rei de maior expressão do mundo de sua época, não se deixou contaminar pela presunção própria dos homens poderosos. Antes, humilhou-se diante de Deus, reconheceu seus erros e buscou em Deus o perdão de suas falhas e confessou as suas transgressões. A vida de Davi se apresenta diante de nós como um exemplo vivo da mais elevada fidelidade e confiança em Deus. Suas inabaláveis posições de obediência e fé estão patentes em seus atos e em todas as circunstâncias da vida. A vida de Davi revela também a proclamação da graça e do amor de Deus, que renovam e reabilitam o pecador, que sinceramente pede abrigo e lugar na bênção da salvação. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Encerramos aqui mais uma aula do nosso curso de síntese da Bíblia e o convidamos
para seguir conosco nesta jornada. Que Deus o abençoe.